O impeachment de Donald Trump, que não vai dar em nada. Vamos entender por quê. Donald Trump está sofrendo um impeachment. E aí você aí, dona de casa, senhora de casa, que lembra que no Brasil recentemente tivemos mais um impeachment, está pensando, nossa, o que vai acontecer? Vamos ficar muito calmo porque a probabilidade de alguma coisa muito drástica acontecer é muito pequena e vamos aos passos. Impeachment é quando um presidente, seja ele aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, é acusado de um crime grave, crime de responsabilidade. Na Constituição americana, ele é escrito High Crimes and Misdemeanors, e somente isso, porque a Constituição americana tem uma outra estrutura. Seria mais ou menos crimes de responsabilidade. Então, quais são as acusações ou quais são os crimes que aparentemente, porque não houve julgamento final ainda, Donald Trump cometeu? Primeiro deles, e esse é muito importante, Donald Trump solicitou interferência de um outro governo, de um agente estrangeiro nas eleições americanas. Como que ele fez isso? Ele chegou para o presidente da Ucrânia, aparentemente, porque ainda não foi julgado, e solicitou que o presidente da Ucrânia investigasse um de seus potenciais rivais, o que então na época tinha a maior probabilidade de conseguir ser o candidato do Partido Democrata. Estamos falando de quem? Joe Biden. Joe Biden, que foi vice-presidente de Barack Obama. E é um dos postulantes à candidatura democrata que tem maiores chances de conseguir a nomeação democrata para então brigar com Donald Trump nas eleições. Como que ele fez isso? Ele segurou a ajuda militar e econômica americana para a Ucrânia até que o presidente ucraniano investigasse o seu rival. Por que Joe Biden? Porque o filho de Joe Biden, Hunter Biden, participou da mesa diretora de uma empresa de energia na Ucrânia. E aí o presidente Donald Trump faz uma ligação para ele, deixa entendido que ele quer que o Joe Biden seja investigado e isso lhe ajudaria a enfraquecer a candidatura de Joe Biden e cada vez mais concretizar a sua própria candidatura. Um dia a gente vai falar sobre as eleições presidenciais aqui para a gente entender um pouquinho mais de como que funciona. Mas na atual situação, voltando ao impeachment, essa é a primeira acusação. E existe mais uma. A segunda acusação é que no decorrer das investigações, já a gente explica como que funciona o processo de impeachment nos Estados Unidos, a Casa Branca, Donald Trump, obstrui as investigações do Congresso. Então esse é o segundo artigo de impeachment que foi estabelecido e passou pela Câmara Baixa dos Estados Unidos. Vamos lá, dar um passo atrás. Como que funciona impeachment nos Estados Unidos? Existe uma denúncia. Essa denúncia pode vir de várias circunstâncias. No passado já houveram alguns outros presidentes que sofreram um processo de impeachment. Mais recentemente Bill Clinton, pelo caso da Monica Lewinsky. Dá uma olhada, dá um Google aí, você que nasceu depois, no meio da década de 90, nem era nascido nessa época. Antes disso, Richard Nixon quase sofreu um processo de impeachment. Na verdade sofreu simbolicamente, mas ele renunciou à presidência antes que fosse para julgamento. E antes disso, lá atrás, Andrew Johnson, em 1800 e bolinha, sofreu um processo de impeachment também, mas nenhum deles foi removido do cargo. Andrew Johnson não foi absolvido, Richard Nixon renunciou antes do julgamento, então não foi condenado, e Bill Clinton foi absolvido. Então a probabilidade de Donald Trump ser absolvido também é grande, a gente explica o porquê daqui a pouco. A partir dessa denúncia, a Câmara Baixa, o que seria no Brasil a Câmara dos Deputados, lá nos Estados Unidos é chamado de House of Representatives. Então a Câmara dos Representantes, ela conduz uma investigação e depois dessa investigação concluída, ela tem uma votação se ela vai referir ou não os artigos de impeachment ao Senado. Lembrando que a legislatura
legislatura americana também tem duas casas. Existe a Câmara Baixa, House of Representatives, muito parecida com a nossa Câmara dos Deputados, e existe uma Câmara Alta, o Senado, muito parecido com o nosso Senado também. E aí as similaridades vão mais além. Aqui no Brasil, a partir do momento que passou na Câmara o impeachment, vai o julgamento para o Senado. Nos Estados Unidos também. A grande diferença entre o que você viu que aconteceu com a presidente Dilma no Brasil há alguns anos atrás e o que está acontecendo com Donald Trump é a seguinte. No Brasil, a partir do momento que a Câmara dos Deputados aprova o impeachment, o presidente é suspenso por 6 meses para ele focar na sua defesa. E aí o julgamento ocorre no Senado. Nos Estados Unidos não existe essa suspensão. Então, Donald Trump sofreu o impeachment, no que seria na Câmara dos Deputados, na House of Representatives, mas ele não perde o poder, ele ainda é o presidente dos Estados Unidos, enquanto esse julgamento rola no Senado. Claro que se o Senado aprovar, ou se o Senado condenar Donald Trump, ele é removido da presidência e o vice-presidente assume. Muito igual no Brasil. Por que existe uma pequena possibilidade de que Donald Trump será condenado? Porque o impeachment, apesar dele ter uma base jurídica muito parecido com o que acontece aqui no Brasil, ele é tanto um julgamento com base nas leis, quanto um julgamento político, de situação política. E aí vai muito também da força política do presidente. No caso do Brasil, a gente sabe, a Dilma não tinha uma maioria na Câmara dos Deputados, não tinha uma maioria no Senado e sofreu o impeachment. Inclusive, você lembra lá a gente votando coisas que não tem nada a ver com o direito. Isso faz parte do processo de impeachment e acontecerá também nos Estados Unidos. Aí você tá em casa achando que, nossa, aquilo no Brasil foi uma anarquia. Lá nos Estados Unidos a política é muito organizada. Também não, meu amigo, eles só são melhores em disfarçar do que a gente, para os nossos olhos, é claro, porque a população americana consegue fazer uma distinção do que acontece dessa politicagem. Agora, os artigos serão referidos ao Senado, onde ele vai abrir um julgamento. Na hora desse julgamento, o presidente do Senado passa a ser quem? O ministro-chefe da Suprema Corte Americana. Igual o que aconteceu aqui no Brasil. No Brasil foi na pessoa de Lewandowski, do ministro Lewandowski, e nos Estados Unidos será Chief Justice John Roberts, que também foi um membro da Suprema Corte conservador, escolhido por presidentes conservadores, então ajuda muito mais a formar essa situação. Só que no Senado tem a parte que acusa, que será composta por membros da Câmara dos Deputados americana, a House of Representatives. Por que a gente fala nisso? Porque se eu falar só Câmara dos Deputados, vai ter alguém em casa que vai falar assim, ah, mas não chama isso. Mas ok, a gente entende. Essa é a parte acusatória. Depois, a defesa será composta pela Casa Branca e os advogados da Casa Branca, mas o processo político ele é conduzido pelo líder da maioria no Senado, o senador Mitch McConnell, do estado de Kentucky, um dos caras que vai ter um protagonismo imenso nessa parte no Senado e já deixou muito claro que ele vai jogar uma tabelinha com a Casa Branca. Por quê? Porque no final do ano ele também terá uma batalha de reeleição no estado de Kentucky, e aí entra a força política de Donald Trump. Donald Trump, apesar da população americana como um todo estar bem dividida, é 50% a favor do impeachment, 50% contra do impeachment, dado as margens de erro, é claro, isso tudo pode mudar nos próximos dias, mas a expectativa é que continue assim. Donald Trump tem uma ampla maioria dentro dos eleitores republicanos, mais ou menos 80%. E o que acontece? As eleições presidenciais americanas não são diretas, a gente vai falar sobre isso num outro vídeo, e também no estado de Kentucky é um estado conservador. Então, se Mitch McConnell não faz essa tabelinha com a Casa Branca, com Donald Trump, para absolver Donald Trump das duas acusações, ele perde o mandato de senador dele e aí a vida política dele mais ou menos que acaba. E ele não quer isso, então por interesses próprios, ele vai fazer essa tabelinha com a Casa Branca e também outros senadores republicanos vão fazer essa tabelinha com a Casa Branca justamente para não perderem o seu cargo.
O que precisa acontecer para Donald Trump perder o mandato? 2/3 do Senado. O Senado americano são 100 senadores. A conta fica fácil. 66 senadores precisam votar a favor do impeachment. E atualmente, 53 deles são republicanos. Então o que precisaria? Precisaria que todos os senadores democratas e os 2 senadores independentes que tem no Senado, mais 9 republicanos, votassem a favor do impeachment. A probabilidade disso é muito pequena. A não ser que alguma coisa aconteça daqui para frente, mas até então a expectativa é essa. E quando a gente pensa em qual que vai ser o impacto desse impeachment, vamos por partes. Se Donald Trump for removido da presidência, vamos considerar esse cenário primeiro, porque é o menos provável. A força do Partido Democrata para as eleições presidenciais americanas e para as eleições para senador, para membro da Câmara Baixa nos Estados Unidos, eles ganham força. Mas a probabilidade disso acontecer é pequena. Agora, Donald Trump é absolvido. Imagina essa manchete no New York Times. Isso dá uma força política muito grande para Donald Trump. Isso dá uma força política muito grande pro Partido Republicano conseguir manter a maioria no Senado e reconquistar a maioria na Câmara Baixa. Que a Câmara Baixa só votou os artigos de impeachment contra Donald Trump também, porque os republicanos não têm essa maioria. E o grande impacto é que fortalece ainda mais a reeleição de Donald Trump. Que querendo ou não, a gente não está fazendo o valor de juízo aqui, é uma grande possibilidade devido primeiramente ao poder da incumbência. No vídeo das eleições presidenciais americanas a gente volta mais nesse assunto. E agora, aquela hora de você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho, porque a hora que aparecer o vídeo das eleições presidenciais americanas, você quer ser um dos primeiros a ver. Grande abraço!